At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Watch the world's biggest tennis stars battle at the BNP Paribas Open, live on Tennis Channel. And witness the magic in Indian Wells, California, at one of the greatest events in sports. Live on Tennis Channel and streaming on the Tennis Channel app. agenciadepodcast.com.br. Qual é o espaço do negro na sociedade brasileira? Qual que é a melhor forma de interpretar as complexidades da nossa história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história de Abdias Nascimento, um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, mas que infelizmente pouca gente o conhece. O objetivo desse episódio é justamente fazer a sua biografia ser mais conhecida e discutir quais foram as suas contribuições para o Brasil. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é olhar para o final do século XIX, mais especificamente para a abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888. Essa, sem dúvida, é uma das datas mais importantes da nossa história, pois colocou fim a um regime escravista que durou mais de 350 anos. E quando eu digo que colocou fim à escravidão, eu estou me referindo à questão jurídica, uma vez que a população negra passou a sofrer uma série de dificuldades com a falta de outros projetos nacionais que integrassem os ex-escravizados e os seus descendentes na sociedade. É dentro desse contexto que o nosso personagem de hoje está inserido, tanto por ser um homem negro quanto por ser descendente de escravizados. Abdias do Nascimento nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade de Franca, interior de São Paulo. Por mais que em seu registro de batismo tenha esse Abdias do Nascimento, ele ficou popularmente conhecido apenas como Abdias Nascimento. Ele veio de uma família muito pobre. Suas duas avós foram ex-escravizadas. A sua avó paterna, Ismênia, nascida na África, foi estuprada por um português, dando à luz ao pai de Abdias, o José Ferreira do Nascimento. Já a avó materna, chamada Francelina, ao receber a liberdade pós-abolição, foi internada de maneira forçada em um asilo chamado Juqueri, onde recebeu maus tratos. A mãe de Abdias se chamava Georgina Ferreira do Nascimento e era conhecida como Dona Josina. Ela era doceira e ama de leite. Para quem não sabe, essa era uma prática muito comum daquele período, onde mulheres amamentavam filhos de outras mulheres. Durante o período da escravidão brasileira, essa atividade era direcionada a mulheres escravizadas. O senhor José era sapateiro e, mesmo exercendo uma profissão, a família passava por graves dificuldades financeiras. Uma prova disso era que, mesmo tendo um pai que fabricava e consertava sapatos, durante muitos anos Abdias andou descalço. Mesmo assim, o núcleo familiar do Abdias era muito unido. Seus pais eram católicos praticantes e juntos tiveram 7 filhos. Nas rodas de família, histórias dos antepassados eram contadas e todos esses valores e costumes foram se consolidando na identidade do jovem Abdias. Aos 9 anos de idade, o garoto já trabalhava entregando leite e carne nas casas dos moradores mais ricos da cidade, e assim ajudava a família financeiramente. Com o pouco que conseguia guardar para ele mesmo, ele comprou seu primeiro par de sapatos. Aos 11 anos, ele entrou para a escola de comércio do Ateneu Francano. Nessa época, ia à escola de manhã, trabalhava em um consultório médico à tarde e à noite fazia curso de contabilidade.
Apesar de todas as dificuldades, Abdias sempre se mostrou alguém muito dedicado ao trabalho, mas principalmente aos estudos. Toda a sua família incentivava que ele aproveitasse cada oportunidade, porque sabiam que a educação para um jovem negro poderia representar uma grande melhora na vida de qualquer um. Uma das atividades favoritas de Abdias era visitar os circos que passavam pela sua cidade. Anos mais tarde, o próprio Abdias contou que foram essas caravanas e festas religiosas que despertaram nele um interesse muito grande pela encenação, como vai ficar muito evidente mais pra frente nesse episódio. Por mais dedicado que ele fosse no trabalho e nos estudos, Abdias ainda era um jovem negro durante o início do século XX no Brasil. E isso quer dizer que ele passou por alguns episódios de racismo durante a sua vida. Em sua primeira experiência profissional na área de contabilidade, ele foi contratado para cuidar da administração de uma fazenda em Franca. Foi ali que ele foi discriminado pela primeira vez, mas ele optou por não aceitar a situação de cabeça baixa. Para não deixar que isso se repetisse, ele pediu demissão do emprego. Não demorou muito para que ele saísse de mais uma oportunidade de trabalho, só que dessa vez foi por um motivo menos traumático. Por volta dos anos de 1930, ele decidiu sair de Franca e partir para a capital São Paulo. Uma das coisas que não mudou em sua vida foi ter que lidar com o racismo. E foi nesse período que ele tentou se alistar no exército. E eu uso o termo tentou porque quando chegou na capital, Abdias tinha apenas 16 anos de idade, sendo que a idade mínima para ingressar era de 18. Como ele sabia que ingressar no exército poderia representar uma boa ascensão social para ele, a solução encontrada foi falsificar a certidão de nascimento para tentar ingressar na corporação. Por mais ousado que tenha sido, a estratégia deu certo, e Abdias entrou para o 2º Grupo de Artilharia Pesada de São Paulo. Na capital, além de seguir a carreira de militar, o jovem Abdias não deixaria de lado seus estudos e entrou para a Faculdade de Economia da Escola de Comércio Álvares Penteado. Nessa época do Exército, Abdias ficou bastante amigo de Sebastião Rodrigues Alves, que também era um homem negro, algo que era raro nesses espaços, infelizmente. Abdias e Sebastião eram inseparáveis e compartilhavam alguns traços de personalidade. Ambos não aceitavam de cabeça baixa as situações de racismo. Uma coisa comum entre os oficiais de baixa patente do exército era que aos fins de semana eles iam para os bordéis na cidade. Em uma dessas visitas, Abdias e Sebastião quiseram conhecer um bordel chamado Danúbio Azul. Eles conseguiram entrar, mas foram proibidos de entrarem na pista de dança por serem negros. Sebastião não pensou 2 vezes. Assim que foi impedido de dançar, ele sacou a arma da sua cintura e ameaçou fazer disparos dentro do recinto. Pode parecer uma situação um pouco inusitada, mas ilustra bem como que o Abdias e os seus amigos lidavam com o racismo de forma combativa. E essa é justamente uma das principais características que o Abdias levou para sua longa carreira pelos direitos da população negra no Brasil. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport Todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/passport. Esse é um daqueles episódios que exige de nós uma grande maturidade.
E eu digo isso porque vivemos em um período em que somos a todo momento instigados a rotular pessoas e movimentos. Mas a história não segue muito bem esses padrões que gostamos de impor. Eu faço esse tipo de comentário porque, em certo sentido, a biografia de Abdias Nascimento é um desafio. Abdias sempre se mostrou alguém interessado em mudar a realidade em que ele mesmo vivia. A melhor forma que ele encontrou para fazer isso foi entrando em alguns movimentos sociais e políticos. O primeiro grupo a que ele se juntou foi a Frente Negra Brasileira, o FNB, criada em 1931 e que recebeu Abdias em 1936. A Frente Negra surgiu como uma resposta da comunidade negra frente aos problemas brasileiros. Durante o século XX, em vários pontos do Brasil foram sendo fundados clubes e associações que procuravam fortalecer os laços da comunidade negra através de atividades sociais, recreativas e educativas. Era evidente para todos nesse período que a abolição da escravidão no século anterior não fez praticamente nada para limitar o racismo e a discriminação, que eram praticamente onipresentes na vida dos negros brasileiros. Por outro lado, diversos jornais vinham sendo fundados, divulgando debates e temas de interesse para os negros, ao mesmo tempo em que eram abertas escolas para melhorar a sua educação. Nessa primeira fase de luta do movimento negro, os diferentes grupos procuravam fazer uma integração na sociedade sem questionar tanto a estrutura da desigualdade brasileira. Nesse momento, o que o movimento negro desejava era integrar essa massa de marginalizados no mercado de trabalho, com acesso à educação. Até 1930, mais de 80 associações e clubes negros funcionaram na cidade de São Paulo, sem necessariamente estarem ligados ao desenvolvimento de uma consciência política mais atuante no sentido militante do termo. Essa situação começou a mudar com a fundação do jornal O Clarim da Alvorada, em 1924, e também do Centro Cívico Palmares, em 1926, que colocaram a política no centro dos debates. Abdias Nascimento ingressou na Frente Negra Brasileira já nessa segunda fase, quando o movimento já estava bem mais politizado e atuante no debate público. Na verdade, nem teria como ser diferente. A década de 30 foi uma das mais agitadas na história do Brasil, tanto do ponto de vista político quanto ideológico. Dentro da FNB, o Abdias Nascimento tinha como objetivo lutar pelos direitos sociais e políticos dos negros, além de buscar a sua autonomia intelectual, artística, técnica, profissional e física. Abdias era enfático em lutar por um ambiente que fornecesse assistência social, jurídica, econômica e trabalhista para as pessoas negras. A pauta da FNB também tentava promover a participação no processo político institucional como grupo organizado, com o objetivo de habilitar membros a concorrerem a cargos eletivos, ou seja, formava seus membros para serem políticos profissionais. Uma coisa bem interessante é que a instituição mantinha um cronograma de debates semanais sobre temas cívicos e políticos. Com isso, podemos concluir que a FNB tinha entre as suas prioridades o desenvolvimento de uma postura crítica em relação à falta de diretrizes públicas educacionais para a população negra. A trajetória de Abdias Nascimento começa a se misturar com a história do próprio Brasil, uma vez que a Frente Negra se apresentava como um movimento que apoiava a figura de Getúlio Vargas. A própria Frente Negra apoiava um projeto nacionalista de viés autoritário e contrário à democracia, se aproximando em alguns momentos com movimentos radicais de direita, como o integralismo. É bem verdade que, como a FNB era o primeiro grande movimento social dos negros, existia dentro da instituição uma abrangência muito grande de pautas políticas e também abordagens distintas. Existia ali uma parcela de pessoas alinhadas à esquerda, o que mais tarde vai gerar disputas e uma divisão do grupo. A frente também abrigava uma importante influência católica, ou seja, deu para perceber que estamos diante de um grupo bem diverso. Junto com a Frente Negra, Abdias fazia protestos em locais públicos, como hotéis, restaurantes e bares, que impediam a entrada de negros. Ainda em 1936, Abdias saiu de forma definitiva do serviço militar, instituição que ele estava em crise desde que começou a militar com o movimento negro.
Ao sair do exército, ele passou a ser muito perseguido pela polícia de São Paulo, por conta da sua atuação na FNB. Para fugir dessa violência policial, Abdias decidiu ir para o Rio de Janeiro, onde foi morar no Morro da Mangueira, bem perto da famosa escola de samba. As primeiras experiências de emprego não eram nada animadoras para Abdias, até ele vir a ser o revisor do jornal O Radical. Foi no Rio de Janeiro que ele tomou uma das decisões mais importantes e controversas de sua carreira. Abdias Nascimento se filiou à Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Caso você não saiba, esse era um movimento político e ideológico que tinha como inspiração o fascismo italiano, mas com um nacionalismo muito peculiar. Se liga só no que o próprio Abdias falou sobre o seu envolvimento com os integralistas, abre aspas. As lutas nacionalistas e anti-imperialistas, a oposição ao capitalismo e à burguesia, foram os temas que me atraíram para as fileiras integralistas, etapa importante da minha vida. No integralismo foi onde, pela primeira vez, comecei a entender a realidade social, econômica e política do país e as implicações internacionais que o envolviam. A juventude integralista estudava muito e com seriedade. Conheci bem de perto o chefe integralista Plínio Salgado, de quem, em certa época, fui amigo. Dentro do integralismo, eu me separava do movimento negro, mantendo assim duas atividades paralelas. Logo que percebi, concretamente, o racismo dentro do integralismo, me desliguei definitivamente desse movimento político. Fecha aspas. Eu fiz questão de trazer esse relato para mostrar que as trajetórias políticas no Brasil nem sempre são lineares e feitas de maneira que esperamos. Abdias Nascimento ingressou em um movimento de caráter fascista porque encontrou ali uma oportunidade de atuação política e percebeu que algumas pautas defendidas pelo grupo seriam positivas para o Brasil e, consequentemente, para os negros. Porém, como ele próprio falou, uma vez que esse grupo também perpetuava o racismo, ele decidiu sair. Só que, como nós iremos ver, a ligação de Abdias com os integralistas nunca foi esquecida, sendo usada pelos seus adversários anos mais tarde. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como foi o desenvolvimento político e ideológico do Abdias Nascimento, bem como que ele conseguiu gravar o seu nome na história do Brasil como um dos intelectuais e políticos mais relevantes do século. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre militância, política, debates, negros e teatro. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Não tinha nada a declarar naquela espécie de autocrítica sob coação. Nada havia no meu passado para lamentar ou arrepender. Passei por aquilo e larguei para trás. Mudei, sofri o racismo no meio integralista e denunciei o fascismo. Não iria agora me submeter a uma nova manobra de cunho nazifascista. Então, eles expulsaram a mim, ao Aguinaldo Camargo e ao Rodrigues Alves sob a acusação de que éramos racistas. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Abdias Nascimento na década de 70, se defendendo de ataques que estava sofrendo da União Nacional dos Estudantes, a UNE. E aqui fica claro como seu envolvimento com o integralismo foi usado politicamente, mesmo tantos anos após a sua saída do movimento, que aconteceu um ano depois da sua entrada. Um outro ponto que fica evidente é que Abdias Nascimento não baixava a cabeça para ninguém, não importava quem fosse. Após sair da Ação Integralista, Abdias organizou com militantes negros de Campinas o primeiro Congresso Afro-Campineiro,
com o objetivo de discutir e organizar maneiras de combater a discriminação racial no interior de São Paulo. Em todo esse tempo de militância, Abdias nunca deixou de lado o seu foco nos estudos e, em 1938, se formou pela Faculdade de Economia da Universidade do Rio de Janeiro. O período seguinte foi importante porque marcou uma virada na vida de Abdias. Você deve se lembrar que no começo do episódio eu falei que o Abdias tinha um interesse muito grande por circo e por encenação em geral. Nos anos 40, ele se filiou a um movimento chamado Santa Hermandade Orquídea, um grupo formado por poetas argentinos e brasileiros. Com eles, Abdias fez uma longa viagem pela América do Sul. Em Lima, no Peru, Abdias fez uma série de palestras na Escola de Economia da Universidade Maior de San Marcos. Mas foi especificamente em uma noite que a sua vida foi transformada. Durante essa viagem, Abdias e os outros poetas foram para um teatro assistir a peça O Imperador Jones, escrita por Eugene O'Neill. Essa peça tinha um personagem negro, porém, todos os atores eram brancos. O ator que representou o personagem negro era Hugo De Vieri, e ele fez isso com o seu rosto pintado com graxa preta. Isso levou Abdias a um momento profundo de reflexão. Ele estava lutando há alguns anos pela inserção do negro brasileiro na política, na educação e no mercado de trabalho. O que ele percebeu ali era que a cultura também tratava o negro de maneira marginalizada. Ainda durante a viagem, Abdias teve a ideia de criar um movimento teatral feito por negros. Porém, o caminho para a criação desse grupo não foi nada fácil. Em 1941, ele voltou ao Brasil e logo foi preso na penitenciária do Carandiru, uma das mais famosas de São Paulo. Ele e Sebastião, o seu amigo de longa data, se envolveram em uma briga de bar e acabaram agredindo um delegado de polícia. Dentro do Carandiru, Abdias organizou um grupo de detentos que queriam se dedicar à leitura, à escrita e ao teatro. E sim, ele fez isso dentro de um dos presídios mais barra pesada de São Paulo. Foi lá dentro que Abdias criou o Teatro do Sentenciado, um grupo em que os atores eram os próprios presos e ele era o diretor dos espetáculos. Após a liberdade de Abdias, infelizmente, o grupo chegou ao fim. Ao deixar a prisão, seguiu para o Rio de Janeiro, onde no dia 13 de outubro de 1944, finalmente fundou o Teatro Experimental do Negro, o TEM, ao lado de nomes como Aguinaldo Oliveira de Camargo, Wilson Tibério, Sebastião Rodrigues Alves, Arinda Serafim e Helena Teixeira. A primeira peça encenada pelo Teatro Experimental do Negro, formado exclusivamente por atores negros, foi O Imperador Jones, sim, aquela mesma peça que o Abdias assistiu no Peru. A peça teve uma única apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em maio de 1945. Foi um enorme sucesso de público, tendo na plateia pessoas negras que estavam pela primeira vez dentro de um teatro. Por mais que esse tenha sido o início de um movimento revolucionário para a cena cultural brasileira, a crítica não gostou nada do que viu. Os críticos escreveram que o Teatro Experimental do Negro e ter apenas atores negros eram iniciativas desnecessárias, uma vez que, de acordo com eles, não existia racismo no Brasil. O grupo liderado por Abdias Nascimento ainda montou mais 2 peças teatrais baseadas em escritos de Eugene O'Neill, que havia autorizado o grupo à encenação de todas as suas obras. Com o sucesso da companhia, escritores brasileiros passaram a escrever peças teatrais especialmente para o TEM. Nelson Rodrigues, por exemplo, escreveu Anjo Negro, enquanto Joaquim Ribeiro escreveu Aruanda. Em 1948, o grupo encenou Filhos de Santo, de José de Moraes Pinho, e em 1952, Rapsódia, do próprio Abdias Nascimento. Essa peça lançou a bailarina Mercedes Batista e a atriz Léia Garcia, na época esposa de Abdias e mãe dos seus 2 primeiros filhos. Ao mesmo tempo que liderava o movimento teatral, Abdias também se lançava como ator de cinema. Em 1959, ele participou do filme O Homem de Sputnik, de Carlos Manga, e em 1962, de 5 vezes Favela, escola de samba Alegria de Viver. O Teatro Experimental foi a principal criação de Abdias e outras iniciativas partiram de dentro desse grupo.
Em 1945, Abdias fundou o braço político do TEM, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro. No mesmo ano, foi organizada a Convenção Nacional do Negro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O ano de 1948 foi bem importante pela fundação do Jornal Quilombo, que circulou por 2 anos e serviu como um meio de campo entre a luta dos negros brasileiros e a luta dos negros fora do Brasil. O objetivo de Abdias era exportar as nossas demandas ao mesmo tempo que colocava a população negra do Brasil inserida em debates mais amplos. Em 1950, aconteceu o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, organizado por Abdias e o Teatro Experimental do Negro. Alguns anos depois, em 1968, Abdias lançou seu primeiro livro, O Negro Revoltado. Abdias se consolidou ao longo da sua carreira como um grande intelectual, e uma das suas principais obras foi O Genocídio do Negro Brasileiro, publicado em 1978. Esse livro é um marco na sua carreira e trouxe à tona vários debates que até hoje são bem relevantes. E eu quero falar mais sobre essa temática no episódio exclusivo que eu faço semanalmente para os apoiadores do História em Meia Hora. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, ao longo das décadas de 50 e 60, Abdias militou pelo movimento negro em congressos, encontros e protestos. Com o golpe civil-militar de 1964, a militância negra enfrentou forte repressão por parte dos governos. Depois da criação do AI-5 em 68, ficou proibida a atuação pública da militância negra antirracista, o que levou Abdias a buscar exílio nos Estados Unidos, onde viveria por quase 13 anos, militando pelo movimento panafricanista. Panafricanismo foi uma ideologia política e social de extrema importância no cenário internacional. Uma das justificativas de Abdias para a viagem foi conhecer várias fundações e organizações afro-americanas. No final dos anos 60, os Estados Unidos passavam por momentos conturbados, marcados pelas fortes manifestações do movimento negro na luta contra o racismo e pela igualdade dos direitos civis. Nesse contexto, Abdias esteve com Bob Seale, o presidente dos Panteras Negras. Durante o exílio, Abdias se dedicou à carreira de artista plástico. Ao longo dos 13 anos que viveu fora do país, além de pintar, também foi convidado a expor as suas obras e realizar curadorias de exposições em galerias de universidades estadunidenses. Após algumas exposições individuais em Nova York, primeiro destino do exílio, Abdias foi convidado pela Universidade Wesleyan, que fica em Middletown, para atuar como professor visitante. Enquanto esteve por lá, participou de manifestações na Universidade de Harvard contra o financiamento de projetos na África do Sul que apoiavam o apartheid. Foi nesse período, no início da década de 70, que Abdias conheceu uma estudante chamada Eliza Larkin, que veio a ser a sua esposa e mãe dos seus outros 2 filhos. Eliza falava português, pois havia estado no Brasil como aluna de intercâmbio. Abdias se recusava a aprender a falar inglês, pois afirmava não querer ser colonizado 2 vezes. O período em que o brasileiro ficou em exílio foi muito bom intelectualmente para o panafricanismo, movimento intelectual que propunha a união e unidade política entre as nações africanas e as culturas que saíram desse continente em direção à América. Grandes pensadores debatiam a perspectiva da questão racial em escala global, espalhados pelas Américas, África e Europa. Abdias ficou muito empolgado com uma das vertentes do panafricanismo, aquela de ideologia mais nacionalista, representada nas figuras de Steve Biko, da África do Sul, Patrice Lumumba, da República Democrática do Congo, Aimé Césaire, da Martinica e Malcolm X, dos Estados Unidos. Abdias participou da Conferência Pan-Africana Preparatória, realizada em Kingston, na Jamaica, em 1973, que abriu os trabalhos para o 6º Congresso Pan-Africano, realizado no ano seguinte na Tanzânia. Entre 1976 e 77, Abdias morou na Nigéria, onde atuou como professor visitante na Universidade de Ifé. O exílio de Abdias terminou em 1981.
Nesse mesmo ano, com a ajuda do Dom Paulo Evaristo Arnes, criou em São Paulo o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO. Em 1982, o Instituto organizou e realizou o 3º Congresso de Cultura Negra das Américas, presidido pelo próprio Abdias. No papel de artista plástico, ele ainda realizou diversas exposições em museus, universidades e centros culturais brasileiros. Após o fim da ditadura militar, a luta no plano da política se abria como um novo campo de atuação para a batalha dos negros no Brasil. Desde 1979, ainda no exílio, Abdias se aproximou de Leonel Brizola. Por conta da atuação de Abdias no partido desde que voltou ao Rio de Janeiro, foi criada dentro do PDT, em 1981, a Secretaria do Movimento Negro. Em 1982, participando de suas primeiras eleições, Abdias foi eleito para o posto de deputado federal pelo Rio de Janeiro, sob a bandeira da luta contra o racismo. Era a primeira vez na história que um afrodescendente assumia esse cargo, com as bandeiras da luta do movimento negro. Como seria de se esperar, Abdias não foi bem recebido pelos demais políticos, que julgavam as suas bandeiras absurdas. Porém, aos poucos e com muita insistência, ele soube fazer valer os seus discursos e as suas propostas, como o questionamento da comemoração da data do 13 de maio e a demanda pela oficialização do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Em 1991, Abdias chegou ao Senado. Em seguida, foi nomeado secretário de Defesa e Promoção da Igualdade Racial do Governo de Estado do Rio de Janeiro, quando Leonel Brizola era o governador. Após a morte de Darcy Ribeiro em 1996, assumiu outra vez a cadeira do Senado, ocupando a cadeira até 1998. A partir dos anos 2000, Abdias recebeu várias homenagens e premiações por conta de sua trajetória. Em 2004, recebeu o prêmio Toussaint Louverture na sede da Unesco em Paris. Abdias Nascimento faleceu no dia 24 de maio de 2011, aos 97 anos, vítima de uma pneumonia que se complicou e agravou problemas cardíacos. Abdias Nascimento foi um marco simbólico do movimento negro brasileiro, mostrando o quanto o caminho foi traçado com várias dificuldades, mas também com conquistas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Integralismo, o segundo se chama Panafricanismo e o terceiro se chama Brizola. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos da história de Abdias Nascimento, estamos falando de um nome importantíssimo para o movimento negro. Nascido de uma família de ex-escravizados do interior de São Paulo, Abdias encontrou nos estudos e na militância social um caminho para debater melhorias para a vida do negro no Brasil. Sua trajetória foi marcada por algumas polêmicas, como por exemplo o envolvimento com o integralismo, um grupo de extrema-direita vinculado ao fascismo italiano. Após se desvincular desse movimento, Abdias ingressou na luta pela criação de um movimento artístico para negros e feito por negros, tentando alterar a forma que a população negra era tratada nesse campo. Além do seu envolvimento com as artes, Abdias ainda foi um intelectual internacional e um político importante na defesa dos direitos e da memória negra. Após quase um século de vida, o legado de Abdias permanece relevante em um cenário em que o negro brasileiro ainda precisa vencer uma série de barreiras, como, por exemplo, não morrer na guerra às drogas ou pelo encarceramento em massa que persegue pessoas, em sua maioria, de uma mesma cor. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também, é historiaemmeiahora@gmail.com.
Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!